Bom, no caso de hoje eu vou falar sobre uma cliente aqui de Olímpia, no interior de São Paulo, que me procurou. Eu posso fazer uma compra pela internet, no site do Magalu, da rede Magazine Luiza. Eles compraram uma máquina conhecida como extratora de carpete, no valor de R$ 2.097. O prazo para entrega era de 6 dias úteis, mas esse prazo não foi cumprido pelo Magazine Luiza. Nós já temos um problema. O fato de prometer a entrega numa data e não cumprir esse prazo infringe o artigo 35 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, o cliente poderia exigir o cumprimento forçado da oferta, ou seja, que o Magazine Luiza enviasse imediatamente uma outra máquina, ou essa máquina, que ela viesse por uma outra transportadora, sem nenhum ônus, sem nenhum valor adicional a ser pago por ele, ou então que mandasse um produto equivalente, parecido, com o mesmo valor, ou então que o dinheiro fosse devolvido. Nesse caso, a cliente optou pela devolução do dinheiro, só que aí teve um outro problema. O Magazine Luiza exigia que a cliente tivesse uma conta bancária para eles depositarem o valor, eles fazerem um reembolso nessa conta da mesma titular, da mesma pessoa que fez a compra, que pagou o boleto. O problema é que essa mulher não possuía uma conta em banco. A gente sabe que muitas pessoas estão nessa situação no país. Prova disso é que quando o governo foi pagar o auxílio emergencial, precisou criar a poupança digital da Caixa para que muitas pessoas recebessem o auxílio emergencial porque elas não possuíam conta para que esse dinheiro fosse creditado. E é o caso dessa cliente. Por conta disso, ela estava encontrando dificuldade para conseguir o reembolso. Ela chegou a procurar o PROCON, mas o PROCON pediu 50 dias para dar um parecer, para entrar no caso. Então ela acabou me procurando e a gente entrou em contato com o Magazine Luiza. Por quê? Porque um dos direitos básicos do consumidor é a facilitação, isso é um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, que é a facilitação de defesa dos direitos do consumidor. Tanto é que se o consumidor precisar ir à justiça, ele pode inclusive se valer da inversão do ônus da prova. A gente sabe que o ônus da prova é de quem acusa. Já no direito do consumidor, isso pode ser invertido. Na verdade, se o consumidor provar que tem a relação de consumo, que ele foi lesado de alguma forma, cabe ao fornecedor de serviço ou de produto provar que não foi ele o culpado, não foi ele quem lesou o consumidor. Então, na hora de buscar pelos seus direitos, existe algo no direito do consumidor que é a hipossuficiência do consumidor, ou seja, o consumidor é a parte mais fraca da relação de consumo. Então, ele tem que ter os seus direitos facilitados e não dificultados. O fato do Magazine Luiza exigir a abertura de uma conta em banco ou que a cliente tivesse uma conta em nome dela para fazer o reembolso, que é um direito dela, isso daí era uma prática abusiva. Então, a gente entrou em contato com o Magazine Luiza, esclareceu isso, e aí a rede Magalu forneceu alternativas para o reembolso. Claro que esse reembolso tem que ser feito de uma forma coerente para que o Magazine Luiza também tenha um respaldo, para que ele faça esse reembolso e garanta que esse dinheiro realmente vá no bolso da consumidora e não de terceiros, não de golpistas. Então o Magazine Luiza, já que a cliente não possuía conta em banco para o reembolso, eles ofereceram então a opção para que um familiar próximo dessa cliente pudesse então fornecer a conta para que eles fizessem o depósito do reembolso. Isso poderia ser filho, marido, alguém com que ela pudesse comprovar vínculo. E caso isso não fosse possível também, se ninguém ali dos familiares mais próximos tivesse conta em banco, eles iriam emitir uma ordem de pagamento para que ela fosse sacar no caixa de alguma agência bancária aqui de Olímpia. Ou seja, o Magazine Luiza então forneceu outras duas alternativas para cumprir o direito dessa consumidora. Então, quero aqui até deixar claro que o Magazine Luiza foi extremamente atencioso, com a gente, e a gente conseguiu então resolver esse problema. Ela já encaminhou um e-mail com os dados, com a conta bancária e com os documentos que comprovam o marido dela possui uma conta em banco, e aí esse reembolso deve ser feito na conta da cliente. Então fica esse alerta para você. A empresa ela pode criar uma política própria de reembolso, pode exigir, até mesmo para a segurança da transação, que você forneça uma conta de sua titularidade, mas se você não conseguir, se você não preencher esse requisito, você não é obrigado a ir a uma agência bancária, a abrir uma conta em banco, por mais que as agências bancárias, os bancos, tenham que oferecer pacotes gratuitos, conta em banco com alguns serviços essenciais sem nenhuma taxa, mas agora durante a pandemia, por exemplo, a Caixa Econômica Federal não abre conta pela internet, você tem que ir lá pessoalmente para abrir uma conta, mesmo que seja uma poupança gratuita.
E aí muita gente tem dificuldade em ter acesso ao serviço bancário. Então você não pode ser obrigado a criar uma conta em banco, né, para que você faça valer um direito que já é seu. Então a empresa, o fornecedor, ele tem que criar alternativas para que você tenha o seu direito garantido. E após a gente cobrar o Magazine Luiza, a rede Magalu, eles então fizeram isso, deram alternativas para a consumidora. E fica aí o alerta para você, né? Você tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: consumidor bem informado é cidadão respeitado. E aí nos próximos vídeos a gente vai abordar outros temas, porque como eu disse, quando eu comecei a falar sobre direito do consumidor, quando eu fiz participação no quadro na TV, quando eu comecei a falar sobre isso na rádio, agora já concluindo aí minha especialização em direito do consumidor, eu vi que muita gente tem dúvida e infelizmente muitos consumidores são lesados por esse país aí e ficam quietos porque não sabem dos seus direitos. Eu pretendo gravar outros vídeos para a gente abordar esse tema aqui. Peço para que você compartilhe esse vídeo e para que você que ainda não me segue, comece a me seguir aí para a gente poder falar mais vezes sobre esse tema aqui.